Salve, salve galerinha, professor Romulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nesta aula de hoje nós iremos resolver aí alguns exemplinhos aplicando todos os conceitos e a equação fundamental da onda que foram apresentados para vocês na aula anterior, beleza? Recomendo que você tente fazer o exercício antes de assistir a resolução. Então, vamos lá, acompanhe comigo. Primeiro exemplinho. Os morcegos emitem ultrassons. O menor comprimento de onda produzido por um morcego é de aproximadamente 0,33 centímetros no ar. Qual a frequência mais elevada que os morcegos podem emitir? Admita o módulo da velocidade desta onda no ar igual a 330 metros por segundo. Então, vamos aí, pessoal. Primeira coisa, pegar os dados que o problema deu para a gente. Ele forneceu para a gente o comprimento de onda, 0,33. Isso aqui está em centímetros, tá? Você tem que transformar isso em metros. Para transformar isso aqui para metros, você vai dividir este valor por 100, beleza? Divide o valor aí por 100. Aí você vai obter 0,0033, isso aqui em metros. Se quiser, pode colocar em notação científica, tá? Para facilitar a sua conta. Ele deu para a gente a velocidade de propagação dessa onda, que é 330 metros por segundo, e perguntou qual é a frequência mais elevada. Bem, como o menor comprimento é esse que foi dado, se a gente pegar aqui a equação fundamental da onda, V igual a comprimento de onda vezes a frequência, dessa expressão nós podemos observar que F é V sobre o comprimento de onda. Como a V é uma constante, né, imaginando aí essa onda se propagando apenas no ar, então V vai ser constante, nós temos que, quanto menor for o comprimento de onda, maior será a frequência, porque existe uma relação de inverso de proporcionalidade entre a frequência e o comprimento de onda. E aí, para a gente determinar, então, o valor desta frequência, basta que a gente pegue aí a velocidade de propagação, que o problema diz para a gente, 330 metros por segundo, e divida pelo comprimento de onda em metros, que é 0,0033. Fazendo esta divisão, nós vamos obter a frequência de 100.000 Hz, tá? 100.000 Hz. Que você pode querer escrever em notação científica. Para fazer isso, você vai ter que andar com a vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para respeitar a estrutura da notação científica, que o número que multiplica a potência de base 10 tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Então, andei com a vírgula 5 casos para a esquerda, eu vou ter o expoente 5 positivo. Então, está aqui a maior frequência que este morcego emite é de 1 vezes 10 elevado a 5. Só lembrando mais uma vez que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quanto menor for o comprimento de onda, maior será, então, a frequência, beleza? Então, vamos aí ao segundo exemplinho. As ondas do mar percorrem 30 metros em 6 segundos. Determine o comprimento de onda dessa onda e a frequência com que chega à praia, sabendo-se que a distância entre duas cristas consecutivas é de 5 metros. Então, olha só, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que saber é sobre os elementos da onda, né? Vamos desenhar aqui uma ondinha.
para representar isso aí que o problema está trazendo para a gente. Bem, ele diz que a distância entre duas cristas consecutivas, que é o ponto mais alto da minha onda, tá? Então aqui, ó, esse ponto é uma crista, esse ponto aqui é uma crista. Ele disse que essa distância é de 5 metros. E aí, se vocês lembrarem a definição do que é o comprimento de onda, tá? Você vai lembrar que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Poderia ser a distância entre dois vales, tá? Vou ficar um pouquinho aqui para a gente fazer a continuação dessa onda aqui. Então, você pode definir o comprimento de onda como sendo a distância entre duas cristas. Então, isso aqui é o meu comprimento de onda. Pode ser a distância entre dois vales, que é o ponto mais baixo da minha onda. Tá? Então, essa distância também representa o comprimento de onda. E pode ser a distância entre três nós consecutivos. Aqui, ó. 1, 2, 3. Essa distância também é um comprimento de onda. Tá? Então, você precisa saber identificar aí o comprimento de onda para uma onda. Então, já respondi a primeira parte da pergunta. Ele pediu qual era o comprimento de onda, né? E aí, o comprimento de onda pode ser definido como a distância entre duas cristas e, portanto, o comprimento de onda vale 5 metros. Então, respondido aí a primeira parte do nosso problema. Bem, a segunda parte é a frequência. E para determinar essa frequência, eu tenho que V é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Portanto, a frequência vai ser a velocidade de propagação dividido pelo comprimento de onda. Como o movimento dessa onda é periódico, né? Eu tenho que a distância percorrida é proporcional ao intervalo de tempo. Então, nós temos aí um movimento uniforme. Tá? Sendo o movimento uniforme, eu posso calcular a velocidade de propagação fazendo a variação do espaço percorrido pelo tempo gasto para percorrer. Ele disse que ela percorre uma distância de 30 metros em 6 segundos. Então, a velocidade de propagação desta minha onda vai ser 30 dividido por 6. Aqui nós teremos, então, 5 metros por segundo. Agora que nós conseguimos determinar a velocidade de propagação, nós podemos determinar a frequência dessa onda. Substituindo aqui os valores, nós vamos ter que velocidade é 5, que nós calculamos utilizando essa expressão aqui, ó, ΔS sobre ΔT. Ela vai aparecer bastante nos exercícios que a gente vai trabalhar aqui em ondas. Definimos aí, então, agora o comprimento de onda a gente já viu que o problema já forneceu para a gente, que é a distância entre duas cristas consecutivas, 5. Portanto, né, eu posso definir que a frequência vai ser igual a 1 Hz. E aí a gente finaliza o nosso problema respondendo as duas perguntas que foram feitas. Qual é o comprimento de onda e a frequência. Beleza? Então vamos ao próximo exemplo. A figura mostra o aspecto instantâneo de uma onda por onde se propaga um trem de pulsos senoidais, com velocidade de módulo 32 centímetros por segundo. Determine A, o comprimento de onda correspondente ao caso, e B, a frequência dos pulsos. Então, vamos lá. Precisamos lembrar que a distância entre duas cristas consecutivas geram o que nós chamamos de comprimento de onda. Tá? Então, aqui eu tenho um comprimento de onda, dois comprimentos de onda.
E nessa parte aqui, ó, observa que vai só até a metade, né? Vai só até a metade do comprimento de onda. Este pedacinho aqui representa um comprimento de onda, né? Na verdade, representa meio comprimento de onda. Então, o que nós temos aqui é 2,5 comprimentos de onda. Tenho 2,5 comprimentos de onda. E isso equivale a 10 centímetros. Beleza? Então, você precisa saber identificar aqui o que é um comprimento de onda, meio comprimento de onda, 1/4 do comprimento de onda, certo? Para você poder fazer essa relação aqui. Então, para determinar o comprimento de onda, basta você pegar os 10 centímetros e dividir por 2,5. Fazendo esta divisão, você vai obter aqui que o comprimento de onda é de 4 centímetros. E aí a gente finaliza o que ele pergunta aí no item A. Para o item B, ele pede a frequência. Como eu tenho que ver é igual ao comprimento de onda vezes a frequência da expressão fundamental da onda, nós podemos escrever que a frequência vai ser igual à velocidade de propagação da onda dividido pelo comprimento de onda. Aqui, pessoal, você não precisa se preocupar com a conversão de unidades, porque aqui você tem centímetros por segundo e o comprimento de onda está em centímetros. No final das contas, nós vamos ter a unidade 1 sobre segundo, que é o equivalente ao Hertz. Tá? Vamos fazer aqui a conta numérica, depois a gente olha para a unidade para ver se está certinho. Então, o V, 32, o lambda, 4. Aqui, portanto, a nossa frequência deu o valor de 8. É para dar 8 Hz. Vamos ver as unidades. A frequência, né? Pelo nosso probleminha ali, eu estou trabalhando com a velocidade que está em centímetros por segundo e o comprimento de onda está em centímetros. Aqui eu tenho a divisão de duas frações, né? Então, a regra matemática diz que a gente vai manter a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Ó, o centímetro vai embora com centímetro e aqui a gente fica com 1 sobre segundo. Este 1 sobre segundo, eu posso passar ele para o numerador e aí ele vem com um sinal, né, com expoente com sinal trocado, né? Segundo A menos 1. Esta unidade segundo A menos 1 é a unidade que a gente chama aí de Hertz. Beleza? Então, tá certinho aqui o nosso problema. E aí a gente fecha o item B. Beleza? Então, sempre tomar um cuidado com as unidades de medida. Tá? Aqui de cara dá para a gente perceber que ia dar 1 sobre segundo, que é o equivalente a Hertz. Não precisava fazer essa conta toda, só queria mostrar para vocês que, de fato, você tem aí a unidade do sistema internacional. Beleza? Então, pessoal, vamos lá ao nosso quarto e último exemplo para finalizarmos essa aula. Beleza? Admita que ondas de rádio de frequência igual a 1,5 vezes 10 a sexta Hz estejam sendo enviadas da Lua para a Terra por um grupo de astronautas tripulantes de uma missão ao satélite. Sabendo que as ondas de rádio se propagam com velocidade de módulo igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo e que a distância da Lua à Terra é de 3,6 vezes 10 elevado à quinta, aproximadamente, calcule o tempo gasto pela onda no trajeto da Lua à Terra, o comprimento de onda dessas ondas. Então, primeira coisa, eu preciso saber o tempo. E aí, para saber o tempo, eu vou usar a relação V é igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS é essa distância entre a Terra e a Lua de 3,6 vezes 10 elevado a 5. Tá? E a velocidade V é a velocidade da luz,
3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, a gente costuma, tá, pessoal? Quando eu estou falando da velocidade da luz, a gente costuma representar pela letra C, tá? Quando você vê um problema aí que tem a letra C aparecendo, esse C aí, se estiver falando de velocidade, está se referindo à velocidade da luz. Então, eu tenho aqui que o tempo gasto vai ser a razão entre a distância percorrida, ΔS, e a velocidade da luz. Então, substituindo os valores, nós vamos ter aqui 3,6 vezes 10 elevado a 8. Vou explicar porque a gente está mudando aqui. Observa que essa medida está em quilômetros. Esse K, pessoal, você precisa lembrar que este K representa a potência 10 elevado ao cubo. Beleza? Para transformar isso aqui já direto para metros. Então, como é que ficaria para transformar direto para metros? Basta pegar essa potência e agregar a essa outra. Multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e somos expoentes. Então, vai ficar 5 mais 3, 8. Beleza? Então, daí é que sai esse 8 que eu coloquei. A velocidade da luz, segundo o problema, é 3 vezes 10 elevado à oitava. Nesta expressão, podemos aqui, ó, simplificar as potências. Fazendo a divisão 3,6 dividido por 3, a gente vai obter que o tempo gasto foi de 1,2 segundos. Esse foi o tempo que essa onda demorou para, saindo da Lua, chegar à Terra. Beleza? No item B, ele pede para a gente o comprimento dessa onda. Para a gente achar o comprimento de onda, equação fundamental da onda. V é igual a lambda vezes a frequência. Portanto, podemos dizer que o comprimento de onda lambda vai ser V dividido pela frequência. Aqui, então, nós vamos ter comprimento de onda. Lembrando que esse V aqui representa a velocidade da luz, que eu também posso escrever esse V aqui como C, como eu fiz aqui no item A. Então, eu tenho que essa velocidade é 3 vezes 10 elevado à oitava, e a frequência dada aqui no problema é de 1,5 vezes 10 elevado à sexta. Então, 1,5 vezes 10 elevado à sexta. Agora, para você terminar o seu problema, basta você dividir 3 por 1,5, você vai achar aí 2, e fazer a regrinha nas potências. Divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, aqui, 8 menos 6 vai ficar 2. E o comprimento de onda é medido em metros. Então era isso aí para a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.